Ataques que mudaram o curso da história. Pandemias que paralisaram o planeta. Tecnologias de controle mental que pareciam ficção científica. E se eu te dissesse que tudo isso não foi um acaso? E se cada um desses eventos catastróficos fosse apenas a jogada de um tabuleiro macabro? Em 1995, um designer de jogos chamado Steve Jackson lançou algo que parecia inofensivo. Um jogo de cartas satírico chamado Illuminati New World Order. A proposta era simples. Jogadores assumem o papel de sociedades secretas competindo pelo domínio global. Uma brincadeira, certo? Mas o que este jogo continha em suas cartas era tudo, menos uma piada. Ele continha um roteiro assustadoramente preciso do nosso futuro. A pergunta que não quer calar é: como ele sabia? Ou quem lhe contou? Para entender a profundidade deste mistério, precisamos voltar a 1º de março de 1990, 5 anos antes do lançamento do jogo. Naquele dia, o escritório de Steve Jackson foi invadido, não por ladrões comuns, mas pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos. Computadores, discos rígidos, anotações, tudo foi confiscado. A justificativa oficial: Jackson era suspeito de ser um hacker e de ter em sua posse um arquivo sensível sobre o sistema de emergência 911. Jackson lutou na justiça e venceu, mas o incidente deixou uma marca. A teoria que ecoa até hoje nos cantos mais escuros da internet é que o governo não estava atrás de um arquivo de hacker. Eles estavam atrás do que Jackson estava criando. Eles sabiam que o jogo Illuminati era mais do que um passatempo. Era um vazamento de informações. Uma revelação pública e disfarçada dos planos de uma elite oculta. O jogo, segundo essa teoria, foi a vingança de Jackson. Ele publicou os planos para que todos vissem. Vamos começar pela carta mais infame de todas. Lançada em 1995, ela se chama Ataque Terrorista. A arte é inequívoca. 2 torres, uma delas sendo atingida por uma explosão na altura exata onde o primeiro avião atingiu o World Trade Center. O nome original da carta era Terrorist Nuke, o que muitos associam à destruição massiva e ao Marco Zero. Coincidência? Talvez. Mas e esta outra carta, lançada no mesmo conjunto? Ela se chama Pentágono. A imagem mostra o prédio do Pentágono, o coração da defesa americana, com fogo saindo do seu pátio central. Em 11 de setembro de 2001, 6 anos após o lançamento do jogo, não apenas as torres gêmeas caíram, mas o Pentágono também foi atingido. 2 cartas, 2 alvos, um único dia. A matemática do acaso começa a falhar aqui. Se você ainda está cético, prepare-se. O jogo não parou nas torres. Vamos avançar no tempo. Olhe para esta carta. Epidemia. Ela não prevê apenas uma doença, mas aumenta o poder de controle do governo. Pense em 2020. Uma pandemia varre o globo. Governos ao redor do mundo implementam lockdowns, restrições de viagem, passaportes de saúde, um nível de controle sobre a população nunca antes visto. A carta descreve exatamente esse cenário. Uma doença usada como justificativa para aumentar o poder estatal. O jogo descreve um roteiro onde o medo de uma doença se torna a arma perfeita. Uma arma que faz com que as pessoas implorem para abrir mão de suas liberdades em troca de uma promessa de segurança. Parece familiar? Como uma elite secreta poderia orquestrar tudo isso sem que a população percebesse? O jogo também tem a resposta para isso. A carta Manipulação da Mídia mostra um boneco de ventríloco controlando um microfone de imprensa. A mensagem é clara. Quem controla a narrativa controla a mente das pessoas. Eles criam a crise, noticiam a crise e, em seguida, apresentam a solução. Uma solução que, invariavelmente, lhes dá mais poder. Eles fomentam a divisão. A carta Basta mostra uma multidão enfurecida, perfeitamente alinhada com a polarização política e os movimentos de protesto que vemos explodir globalmente. Eles nos colocam uns contra os outros, enquanto das sombras puxam as cordas. O jogo nos avisou que a primeira vítima na guerra pelo domínio é a verdade. A agenda não se limita à política e saúde. O controle do próprio planeta parece fazer parte do plano.
O jogo tem cartas que previram desastres ambientais com uma precisão assustadora. Vazamento de petróleo com uma gaivota coberta de óleo, imagem que se tornou o símbolo da tragédia da Deepwater Horizon em 2010. Mas o mais perturbador são cartas como projetor de terremotos ou máquina do clima. Elas não falam de desastres naturais, mas de desastres fabricados. A teoria aqui é que a elite não apenas se aproveita das catástrofes, mas as cria. Usando tecnologias secretas como o HAARP, eles poderiam induzir terremotos, furacões e secas. E qual a justificativa para tudo isso? A necessidade de um governo global para salvar o planeta da crise climática que eles mesmos ajudaram a criar. E quem são os rostos que vemos no poder? Seriam eles os mestres do jogo? Ou apenas peças tal como nós? A carta líder carismático mostra um político sendo aclamado por uma multidão, mas sua descrição no jogo revela que ele não tem poder. Ele é apenas uma distração. A verdadeira autoridade está nas sociedades secretas que controlam os governos fantoches. Eles são os verdadeiros jogadores. Pense nos líderes que surgiram do nada, com promessas de mudança, mas que acabaram seguindo a mesma agenda de sempre. Pense nas políticas globais que são adotadas por nações supostamente soberanas. O jogo sugere que a democracia, em muitos casos, é uma ilusão bem arquitetada. Os líderes que você elege podem ser apenas os gerentes de uma filial, enquanto o verdadeiro CEO permanece oculto. Agora precisamos fazer uma pausa e respirar. Há uma explicação alternativa para tudo isso, e seria desonesto não a apresentar. Céticos e o próprio criador do jogo, Steve Jackson, afirmam que tudo não passa de uma gigantesca coincidência, amplificada por um fenômeno psicológico chamado apofenia. Com mais de 400 cartas no jogo, cobrindo quase todos os cenários imagináveis de desastre, política e tecnologia, era estatisticamente provável que algumas delas se assemelhassem a eventos futuros. Eles argumentam que o jogo era uma sátira da cultura conspiratória dos anos 90. Ele não previa o futuro. Ele zombava das teorias da conspiração da época. A invasão do serviço secreto, segundo eles, foi realmente sobre a questão do hacking, um mal-entendido da era pré-internet. As cartas que não se concretizaram, como a invasão de robôs, gigantes ou a dominação de Cthulhu, são convenientemente esquecidas por aqueles que defendem a teoria. Será que estamos apenas conectando pontos que não existem? Mas essa explicação racional, por mais lógica que pareça, não satisfaz a todos. E se a apofenia for apenas mais uma ferramenta de controle, uma palavra usada para desacreditar aqueles que chegam perto demais da verdade? Porque a questão central permanece, o objetivo do jogo. O nome completo é Illuminati, a nova ordem mundial. A carta objetivo principal é exatamente essa. Todos os eventos, todas as crises, todas as manipulações descritas nas cartas não são eventos isolados. São passos em direção a um único objetivo: a destruição das soberanias nacionais e a criação de um governo mundial único. Uma nova ordem mundial. Uma tirania global disfarçada de utopia, onde cada aspecto da sua vida, do seu dinheiro aos seus pensamentos, é monitorado e controlado. As cartas não seriam previsões individuais, mas sim o manual de instruções, o plano de implementação passo a passo. Steve Jackson criou uma sátira genial que, por puro acaso, espelhou as tragédias e as crises do nosso tempo. Ou ele tropeçou em uma verdade tão perigosa que teve que revelá-la na única forma que podia, disfarçada de jogo? Talvez a invasão do serviço secreto não tenha sido para impedi-lo de publicar, mas para ver o quanto ele sabia. No final, a resposta não está nas cartas, mas na pergunta que elas nos forçam a fazer. Olhe para o mundo ao seu redor, para as notícias, para as crises que parecem surgir convenientemente, para a liberdade que desaparece pouco a pouco. O jogo pode ser de 1995, mas as jogadas estão acontecendo agora, em tempo real. E a peça mais importante neste tabuleiro é você. A questão não é mais se Illuminati é apenas um jogo. A questão é, estamos nós vivendo dentro dele?
Se esse vídeo acendeu uma dúvida em você, compartilhe. Talvez alguém ao seu redor também esteja começando a enxergar as peças desse tabuleiro. Inscreva-se no Vórtice e ative o sino. Aqui, revelamos o que eles preferem manter nas sombras. Nos vemos, enquanto ainda não viramos apenas mais uma carta no jogo. Você acabou de atravessar o Vórtice.